Não existe nenhum alimento que seja vilão e nenhum alimento que seja mocinho. Qual é a diferença? Da gente saber escolher relação frequência, relação quantidade. Olá, queridas amigas, meus queridos amigos aqui do nosso Blá 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 da Dai. Estamos aqui para mais uma entrevista maravilhosa. Deixa bem claro que a nossa amiga linda, que é nutricionista, está aqui sem fins lucrativos, para estar esclarecendo as dúvidas, tá? Que o pessoal deixou para mim no Instagram e no canal. Já quero agradecer, tá, galera? Vocês andam participando muito, o canal tá um sucesso, a gente já tá com bastante inscritos e que a gente consiga alcançar o maior público possível, porque temos um canal motivacional para ajudar o próximo, né? Então a gente está aqui com a nossa nutricionista, vou deixar ela se apresentar um pouquinho para vocês. Obrigada, tá, Carol, por receber a gente aqui. Eu que agradeço pelo convite. Meu nome é Caroline Moraes, eu trabalho com a parte de nutrição clínica, esportiva, ortomolecular e biofuncional. E vou passar um pouquinho de informação para vocês, tirar as dúvidas. E deixar bem claro que ela também é atleta, tá, gente? Assim, ela pratica, né? Ela não é só aquela nutricionista que a gente acha que nutricionista não faz nada, né? Só faz dieta, né? Eu gosto muito de esporte. E isso aí é importante, né? Então vamos lá. Bom, a primeira pergunta, né, foi minha mesmo. Quando devemos procurar um nutricionista e quando a maioria das pessoas realmente procura, né, um nutricionista? Em relação à alimentação, acredito que todo mundo deveria procurar um profissional, até porque eu acho que é falha um pouco hoje as pessoas saberem combinar os alimentos, saberem se alimentar. Hoje em dia a gente vive um pouco um terrorismo nutricional, então as pessoas têm um pouco de medo às vezes de consumir algum tipo de alimento. Então, até mesmo para o equilíbrio corporal, o organismo precisa de vitaminas, minerais, dos nutrientes. Então acho que desde cedo é interessante. No início da vida, uma criança ter o aporte dos nutrientes dela e adequando aquilo para as necessidades dela no envelhecimento, no decorrer da vida. Se inicia um exercício físico, ela tem que adequar a alimentação dela para ter a resposta do esporte também. Então acho que todas as idades a gente deveria verificar como é que está a nossa alimentação, os nossos nutrientes. E não deixar para procurar quando já tem alguma doença, né, ou alguma restrição médica, né? Que é o que mais acontece. Normalmente, quando que as pessoas me procuram? Ou quando fizeram um check-up com o médico e deu alguma alteração nos exames, né? Ou tem alguma questão estética que queria tratar, ganhar massa muscular, ou até mesmo emagrecimento, não está se sentindo bem lá com o espelho, com as roupas, e aí vem procurar para querer mudar. Mas o certo seria estar sempre de olho no que está escolhendo, nas escolhas alimentares. Sim, correto. Bom, qual a importância de uma boa alimentação na vida das pessoas, né? Acho que você até respondeu um pouco essa pergunta aí. Preocupação da questão de manter massa óssea, massa muscular, questão dos nutrientes. Pego muito paciente às vezes que tem queda de cabelo porque não está se alimentando direito, não se hidrata da forma como deveria. Então a alimentação ela é importante para a gente repor os nossos nutrientes, para a gente estar saudável, estar com disposição para fazer as nossas atividades do dia a dia e para manter saúde e qualidade de vida. Sim. Então a importância dos alimentos também, se a pessoa às vezes está se sentindo muito cansado, isso pode ser devido a uma alimentação, né? Pode ser uma alimentação ou pode ser outros fatores que interferem nisso. Ansiedade, estresse, uma desbiose intestinal que também afeta diretamente o nosso organismo, ele fica intoxicado, o sono, que é algo que interfere muito no nosso dia a dia, até mesmo na nossa parte hormonal, se a gente não dorme bem. Aí vem excesso de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Então, assim, é muito importante não só a gente estar alinhado à alimentação, mas ver outros fatores que podem interferir também no objetivo que a gente quer, que é isso que eu trato normalmente no consultório. Sim, poxa. Viu, né, gente? Agora, uma pergunta que saiu muito, eu tentei acoplar bastante, né? Que fizeram diversos tipos de pergunta, aí eu tentei colocar assim, hormônios e corpo perfeito. O que realmente os hormônios fazem com o corpo? Então, é uma boa pergunta porque às vezes as pessoas acham que é só utilizar fazer o uso de um hormônio, às vezes sem saber como o organismo está,
Então o ideal é a gente saber, porque o organismo ele tem um eixo hormonal e esse eixo hormonal ele precisa estar alinhado. Então a gente precisa procurar um médico, ver como está e ver a necessidade de fazer essa reposição. E não é só utilizar o hormônio, né? Eu ir num local e uma pessoa me falar que tomou tanto e eu tomar tanto também para ficar com o corpo X. Eu preciso respeitar esse eixo e eu preciso fazer uma alimentação para o meu objetivo também. Um treino para aquele objetivo também, porque não adianta só eu tomar o hormônio. Tem pessoas que às vezes tomam o hormônio, não adequam a alimentação e o corpo não evolui. É igual pessoas que fazem exercício físico, às vezes até com um treinador, um personal, durante um período e não se preocupam com a alimentação. Às vezes eu consigo ver uma diferença em 30 dias, eu alinhando a alimentação e ela com o treinador ou com um exercício certinho, do que ela não viu em um ano só com exercício físico. Então tem bastante diferença quando você faz tudo alinhado. O exercício físico com o descanso, a parte hormonal, tudo isso junto, alimentação, suplementação, faz uma diferença. O resultado é muito melhor. E é um resultado também a longo prazo. Galera, é bom entender isso aí, porque muita gente acha que o hormônio é o remédio. A gente não tem remédio dos sonhos, né? Tudo é um conjunto, né? Nosso corpo é um conjunto. A fórmula mágica não tem ainda. Bom, uma pergunta que saiu bastante também, né? Eu posso substituir alimentos por suplemento? Então, depende. A gente estava conversando um pouco, né? Falando sobre a questão de quantas refeições do dia, o que eu achava e tudo mais. Então eu acho que cada conduta, porque como que eu trabalho? Eu vou avaliar como é a vida daquela pessoa, a rotina, lógico, altura, peso, nível de atividade física, para eu poder alinhar o que ela vai consumir no dia dela. Vou fazer um cálculo, tudo bonitinho. Dali eu vou ver se ela tem necessidade de suplementar pouco, porque eu acho que o suplemento é legal, porque tem a parte psicológica também, não só a parte física que faz muita diferença, mas aquela questão de você estar treinando, você está tomando algo, os resultados vão ser mais rápidos, então eu acho que faz uma diferença. E também para recuperação muscular, para hipertrofia e tudo mais, faz essa diferença. Mas às vezes eu utilizo até mesmo essa suplementação não só para o caso do esporte. Uma pessoa que não consegue se alimentar pela correria do trabalho na parte da tarde, eu posso usar um shake de proteína para ela, como se fosse uma refeição, para ela não ficar muitas horas sem se alimentar, dependendo do objetivo dela. Então hoje em dia, além da gente ter uma vaga opção de suplementação, que isso é muito legal, eu posso utilizar para várias coisas, acelerar o metabolismo, repor os nutrientes do meu organismo, eu também posso utilizar em alguns momentos, não são para todas as pessoas, mas para dar essa ajuda na dieta e faz uma diferença boa. Acho legal. Hoje em dia tem muitas coisas no mundo de suplemento. Era muito restrito, hoje em dia cresceu bastante. Você meio que falou sobre isso, dormir mal engorda, beber água emagrece, tem esses ditos, né, popular, né? A água ela é muito importante para o nosso organismo. Então, assim, eu pego muito paciente que às vezes ele está desidratado, ele fica inchado por conta de o organismo segurar o pouco de água que ele bebe. Então, a recomendação, além do organismo botar a água na temperatura que ele precisa, a gente tem um gasto. O gasto do alimento também, 10% do que a gente está ingerindo de alimentação, a gente tem um gasto calórico para digestão. Então, assim, a água também é muito importante para nossas funções no corpo, nossa hidratação e tudo mais, e também melhorar a função intestinal, ajudar na questão da pele. Então, assim, quanto mais água você beber, lógico que eu calculo uma quantidade de água para cada pessoa, nível de atividade que ela faz, tem pessoas que necessitam de uma quantidade um pouco maior, tem pessoas que um pouco menos, mas a água é fundamental. E a gente calcula uma média, né, hoje em dia para o brasileiro, que a gente fala em torno de 2 litros de água por dia, mas acredite, a maioria das pessoas não atinge nem 1,5 litros. Pois é. Vou até ficar quieta. E é de água a água mesmo, porque tem muita gente que bebe chá, suco, não, é água. Eu tenho esse problema, eu prefiro coisa colorida, mas é água. Dormir mal engorda? Então, o sono, ele é muito importante pra gente, né? Momento de descanso, e a gente precisa entrar naquele sono profundo. Então, o ideal é a gente ter aí entre 6 a 8 horas de um sono de descanso. Lógico que assim como a alimentação e tudo, eu falei que tem coisas que são relativas, que dependem. Se uma pessoa consegue dormir 4, 5 horas, mas ela está descansada, pode fazer uma diferença para ela. Tem pessoas que têm insônia, conseguem dormir essa quantidade, às vezes com uma medicação ou com a ajuda de algum tratamento, e descanso é melhor que ela não dormir nada. Mas a ideia é ter em torno de 6 a 8 horas de sono, porque a gente precisa descansar também o nosso organismo,
para as outras funções nossas funcionarem. Então o sono também tem uma parte hormonal nele, e se está desregulado, a gente desregula o restante. Então tem a questão de atrapalhar o nosso emagrecimento, sim. Tem pessoas que às vezes à noite acordadas têm fome, então acabam comendo. Então o ideal é ter o sono direitinho, dormir o necessário, se alimentar bem, procurar fazer boas escolhas alimentares. Dormir mal é péssimo, pelo menos pra mim. Fico muito... desregula tudo mesmo. Fico sem fome de manhã, com muita fome de tarde. Isso aí. Fica tudo muito bagunçado. Para emagrecer, preciso comer várias vezes ao dia? Essa questão do 3 em 3 horas também caiu um pouco. Por quê? Não necessariamente eu precise dar um nutriente para o meu organismo. Eu posso respeitar a fome. Então, eu comi. Tô com fome. Não aquela fome psicológica, né? Que você tá com vontade de comer alguma coisa. Não, legal a gente saber diferenciar. Minha barriga tá roncando, tô com necessidade de nutrientes, eu comer até ficar satisfeito, não empanturrado, que também tem essa diferença. E se a pessoa fica muitas horas sem se alimentar, o que ela quer? Tem essa diferença. Quer comer até ficar muito, né? Por isso que às vezes para essa pessoa é até legal aumentar o fracionamento. Talvez de 3 em 3 horas para ela inicialmente, pela questão psicológica, funcione. Aí entra nessa questão que cada pessoa vai ser uma conduta diferente. Mas o certo é, comi 6 horas, deu 9 horas da manhã, ainda não estou com fome, eu posso esperar um pouquinho para depois fazer uma refeição. Mas aí cheguei na hora da próxima refeição, estou desesperado, eu posso repensar se vale a pena botar algo intermediário. Mas eu trabalho muito bem com 4 refeições por dia para os meus pacientes, a maioria. Mas eu também já trabalhei com 6, 7 refeições e funcionou muito bem. Depende do objetivo, depende da aceitabilidade, da rotina da pessoa. Tem pessoas que às vezes têm um trabalho muito intenso que não conseguem ficar parando o tempo todo. Tem outras pessoas que às vezes sentem a necessidade de mastigar o dia inteiro. Então dá pra fazer essa adequação. Vai de acordo com o perfil mesmo, né? Isso. Agora, a pessoa ficou me fazendo muita pergunta sobre alimento, né? Assim, gente, não tem condições, né, de ficar aqui pedindo pra ela listar alimentos que, assim, ela vai dar um desconto super legal. Então, pra você que tá inscrito no canal, é só entrar em contato, mostrar que você é inscrita do canal, que vai ter um desconto super especial pra você. Inclusive você que tá assistindo esse vídeo, que tá gostando, porque todo mundo precisa, tá, gente? A gente tava até conversando sobre isso antes. O ideal seria, algum momento da vida, na educação de uma criança, ou do jovem, ou do adolescente, ele filtrar isso, né? Ele ter uma educação para mostrar, né, o que são os alimentos bons e ruins, porque hoje em dia, às vezes, a gente vê que os jovens estão meio alienados em relação a isso, né? Não sabe qual parte que trata, tô com dor no estômago, vou no clínico, enfim, eu estava conversando esse tipo de coisa. E assim, gente, curte bastante, comenta, compartilha o vídeo, tá? Eu vou deixar na bio o endereço onde ela atende, os consultórios dela, o Instagram dela, que ela faz lives super legais, super explicativas, entendeu? E assim, quais são os 5 alimentos que você diz não fazem bem e os que você diz sim? Ele vai tocar e você abre pra mim, por favor? Tá. Porque senão não tem que levantar de novo. Vou fechar aqui. Tá. É do barulho. Então, gente, se você tá gostando do vídeo, curte bastante, compartilha uma pessoa, compartilha com a sua família, tá? Não deixa de seguir a nossa maravilhosa Caroline, tá? Vou deixar tudo lá no Instagram dela, os consultórios que ela atende. Ela vai estar dando um desconto super legal para as inscritas do canal. E eu pedi para ela agora, para ela deixar os 5 alimentos que ela detona mesmo, tá, gente? Que realmente não fazem bem para ninguém, para criança, para adulto, para idoso. E os 5 que ela acha essenciais. Então, o que a gente deve evitar? Açúcar, né? Os alimentos altamente processados e industrializados, que aí entra tudo que tem caixinha, pacotinho, latinha, que tem muito sódio, conservante, corante, glutamato monossódico, que são altamente cancerígenos. A gente evitar os embutidos, salsicha, peito de peru. Então, assim, isso já engloba grande parte dos alimentos industrializados. Se puder, dá preferência, que aí entram os alimentos que são bons para a nossa saúde. Legumes, verduras, frutas, que tem o nosso maior aporte de vitaminas, minerais e fibras.
comer mais raízes como fonte de carboidrato do que dar preferência para outros alimentos mais industrializados, então batata doce, aipim, e ter um aporte também de gorduras boas, azeite, a gordura de um abacate e as proteínas, tanto proteína vegetal, né, grão de bico, lentilha, quanto proteínas animais, que seria frango, peixe, então utilizar também as proteínas vegetais e proteínas animais. Então, galera, não é mito, é verdade. Ah, sim, uma pergunta minha agora, tá, gente? Que é a última. Ovo, com gema, sem gema? Então, mais uma vez depende. A gema do ovo, apesar dela ter gordura, é uma gordura boa para o nosso organismo. Então, assim, não tem que ter medo de estar consumindo ela em relação a aumentar nosso colesterol sério, porque isso já foi desmistificado, tem artigos científicos sobre isso que não aumentam o nosso colesterol. Então a gente pode consumir sem problema nenhum. Mas, às vezes, pensando numa meta de calorias que você calculou para um paciente por dia, ele precisa de mais proteína, e aí ele não quer ingerir tanta gordura porque ele quer uma perda de gordura, um emagrecimento, eu posso utilizar mais a clara do ovo do que a gema. Não que eu vá jogar todas as gemas fora, porque tem vitaminas e minerais, vitamina B12, tem colina, tem vários nutrientes ali naquela gema do ovo. Mas em vez de eu colocar tudo de ovo inteiro, eu posso dar uma dividida. Eu prefiro dividir isso durante o dia do que jogar a gema do ovo fora. E também trocar o tipo de proteína que eu vou utilizar, não utilizar só o ovo, mas o ovo é muito barato, é prático. Às vezes eu trago ovo cozido para consumir, por ser uma coisa prática. Então eu acho que mesmo, faz em relação diferença. à praticidade e preço, o ovo e a banana dispara, né? Isso aí. E aí você tinha falado um item que a gente foi passando, se existe um alimento que seja a solução dos problemas e tal. Não existe nenhum alimento que seja vilão e nenhum alimento que seja mocinho. Qual é a diferença? Da gente saber escolher relação frequência, relação quantidade. Até a questão que eu falei dos alimentos ultraprocessados, industrializados e tudo mais. Mas se eu for dentro da dieta lá bonitinho, da minha alimentação, eu escolher um dia para conviver socialmente com os meus amigos, escolher um alimento que esteja dentro desse, que eu falei que não deve consumir diariamente. Uma pizza, por exemplo, uma bebida alcoólica, um refrigerante, que não é uma coisa que você deve consumir no seu dia a dia, que são alimentos que têm mais açúcar, mais gordura. Mas você, para ter uma vida social, você ter uma quantidade pequena, moderada desses alimentos, combinado, uma vez na semana, de 15 em 15 dias, faz parte daquela questão psicológica e bonita da alimentação. A alimentação pra gente, ela envolve psicológico, cultural, social. Então o certo é ter 80% numa alimentação saudável e 20% pra gente poder ter vida. Porque senão você vai levar 3 meses de uma alimentação sem sair dela, às vezes você até consegue só um mês. Tem gente que às vezes uma semana só. Você vai fazer uma alimentação bem certinha e muito puxada, e aí chega uma hora que você desiste. Quando é algo mais confortável, mais dentro da sua realidade, você consegue levar aquilo ali para sua vida. Que esse é o segredo. Não você vai, como eu falei, é algo muito conversado. Por isso que é legal ter um profissional, você procurar e conversar com ele, para ele saber qual a sua disponibilidade, o que você está disposto, que é uma coisa que eu pergunto muito, o que você está disposto? Fazer algo mais radical inicialmente, depois aliviar, ou fazer algo mais flexível? Ou, porque assim, depende, tem pessoas que às vezes chegam aqui com um padrão de exames muito ruins que eu tenho que propor cortar muita coisa inicialmente para depois eu entrar na flexibilização. Então vai depender de cada pessoa, mas eu sempre informo que a alimentação, ela tem aquela questão do conforto. Estou feliz, vou comemorar, comida. Estou chateado, o que eu posso fazer? Comer, e comer de forma errada. Então a ideia é a gente saber administrar, e aí entra o legal de procurar a ajuda de um profissional, um nutricionista, para ele poder ajudar. E aí também tem o fato de procurar um profissional correto, porque assim, eu trabalho tanto com a parte clínica quanto a parte esportiva, a parte ortomolecular e biofuncional. Tem profissionais que só trabalham com a parte clínica, tratar diabetes, hipertensão. Então, se é uma pessoa voltada para o esporte, tentar procurar um profissional que atenda a necessidade de suplementação e tudo voltado para o esporte. Se é alguém que quer tratar, às vezes, pele, envelhecimento, flacidez e tudo mais, procurar um nutricionista que trabalhe com essa parte ortomolecular. Então, ver um profissional que seja direcionado para o objetivo que a pessoa quer. Bom, gente,
como ela mesmo disse agora, né, na explicação, ela é completa, tá, gente? E eu tô muito feliz dela ter recebido a gente aqui. Muito obrigada, tá, Carol? De nada. E assim, ela tirou as minhas dúvidas também. E assim, gente, tirando a consulta, ela tá disponível lá no Instagram. Ela sempre faz as lives lá no Instagram. Sempre coloca dicas importantíssimas. Ela bota lá pro pessoal comentar alguma coisa. Eu percebi também que você fez desafio, né, dos 30 dias. Ela faz desafio de 30 dias lá no Instagram. Então, gente, não deixa de seguir ela, tá? Porque às vezes a gente até entende, né, que às vezes o cabelo cai muito, e de repente é deficiência de alguma coisa. Eu tenho muito problema, eu tenho rosácea, então eu tenho problema de pele, às vezes minha pele fica mais ressecada, muitas vezes extremamente oleosa. Temperatura também, mais frio, calor? Isso, se eu tô no frio, vou sair daqui rosa, que é por causa do ar-condicionado. E chego lá fora, fico extremamente pálida por causa do sol. Então assim, é bom você entender o profissional que você está procurando, é bom você entender que a nutrição faz parte do dia a dia, tá? Faz parte do que você precisa, né, de check-up, pelo menos anualmente. Então, assim, ela vai estar deixando um desconto super legal. Eu vou deixar tudo na bio para vocês, tá? Tudo explicadinho, direitinho. Inclusive, já vou deixar aqui que eu vou terminar de fazer os exames também, vou voltar aqui e ela vai me deixar musculosa, gente. Eu que estou desafiando ela agora. O desafio é meu para ela. Desafio aceito. Ela acabou de dizer que eu tenho um sonho de ficar musculosa, até postei pra vocês no Instagram. Então assim, gente, não deixa de seguir ela, não deixa de comentar bastante lá que ela vai estar respondendo vocês, tá? Como ela me respondeu, muito obrigada, ela foi um amor. E ela você atende em 3 consultórios, né? Eu atendo Vila da Penha, Shopping Nova América, Botafogo e aqui na Barra, no Volto. Bom, gente, tem bastante lugar aí pra galera, vou deixar tudo explicadinho, os telefones de contato, endereço, horários, tá? Os valores e a porcentagem de desconto para vocês. Então, muito obrigada, tá, gente? Agora deixa eu aproveitar mais um pouquinho da nossa maravilhosa nutricionista. Beijo, tchau. Até a próxima entrevista. Beijos.